dia, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesta manhã, quero conversar com você sobre esperança. Esperança é o ato de esperar alguma coisa. Esperança é acreditar que é possível que alguma coisa que se deseja aconteça. Esperança, meus irmãos, é o sentimento daquele que vê como possível a realização daquilo que ele espera. Meus queridos, e quando nós entendemos estes princípios da esperança ou estas definições do que é a esperança, nós podemos encontrar alguns tipos de esperança. Dentre elas, uma que eu chamei aqui de esperança abstrata, que é aquela esperança que te faz olhar para o amanhã, aguardando um futuro melhor, porém, deixa você no hoje paralisado. Deixa você hoje inerte, sem movimento, esperando o que há de vir, esperando o que vai acontecer. E também tem um outro tipo de esperança que eu chamei de esperança realística ou esperança realista, que é aquela esperança que te faz olhar para o amanhã, sim, desejando que um amanhã melhor, esperando por um futuro melhor, porém ela te dá combustível, ela te impulsiona para no hoje você caminhar, você se mover, ela te coloca em movimento no hoje, ainda que você espere por um amanhã melhor. E quando nós falamos de esperança, um texto muito conhecido, meu e seu, é o de Jeremias 3:21, lá em Lamentações, na verdade. As Lamentações de Jeremias 3:21, quando ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meus irmãos, Jeremias, ele é conhecido como o profeta do caos, porque na sua mensagem ele anunciava que o castigo chegaria. Meus irmãos, todos os profetas anteriores a Jeremias vinham com uma mensagem de advertência. Olha, se arrependam, senão vocês serão castigados. Mas Jeremias não. Ele vem e diz: acabou, não tem mais o que fazer, não adianta. O castigo virá por conta de tudo que vocês fizeram ao Deus vivo. E esta mensagem que Jeremias trazia lhe trouxe muitos problemas e muitos sofrimentos. Jeremias ele foi preso, ele foi lançado no poço. Certa vez ele teve o seu rosto esbofeteado porque ele disse que o rei seria levado cativo e os falsos profetas que estavam no entorno do rei disse que isso não aconteceria, e o que de fato aconteceu. Por conta da sua mensagem, Jeremias ele tinha na sua própria vida uma série de sofrimentos e angústias, meus irmãos. E isso nos leva a pensar que a esperança que Jeremias traz aqui, né, no capítulo 3 de Lamentações, verso 21, ela tem um princípio que é muito importante para mim e para você quando nós falamos de esperança. É um princípio que diz que o seguinte, a esperança de um amanhã melhor, ela não nos exime e nem resolve os nossos problemas hoje. Esta esperança, ela nos impulsiona para encará-los, meus irmãos. E o exemplo maior disso é o próprio Jeremias, porque lá no capítulo 29 do seu livro, ele escreve uma carta para aqueles que já estavam cativos. A sua profecia havia se cumprido. Nabucodonosor havia invadido Israel e levado o povo cativo, e agora ele escreve para aqueles que estão ali na Babilônia, dizendo, olha, casem-se, deem-se em casamento, prosperem aí na terra, orem pela nação na qual vocês estão, pedindo para que ela prospere, para que ela tenha paz, porque a prosperidade dela será a sua prosperidade, e a paz dela será a paz que você vai ter, porque eles sabiam que ficariam ali por um determinado tempo, então eles tinham a esperança de um futuro melhor. Mas o hoje deles era de escravos. E Jeremias disse para eles, olha, não fiquem paralisados. Embora vocês estejam numa situação adversa, consequência das suas atitudes, vocês não podem se deixar paralisar. Olhando para essa esperança abstrata que eu disse anteriormente. Ah não, daqui a 70 anos nós seremos livres. Mas e hoje? O que nós faremos hoje? Jeremias diz para eles, olha, apeguem-se numa esperança realista. Existe um amanhã melhor, talvez que não seja para vocês, mas serão para os seus filhos. Então, prosperem aí na terra da Babilônia. E isso nos ensina muitas coisas, meus irmãos. E principalmente a ter esta esperança realista.
Você e eu temos a nossa esperança, assim como Jeremias, no Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, que deu seu único Filho para que morresse na cruz no nosso lugar. É em Jesus Cristo que nós temos esperança, meus irmãos. E este mesmo Jesus Cristo, ele disse para mim e para você: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Meus irmãos, nós, ao olharmos para esta esperança realista, nós entendemos o seguinte: nós passaremos por dificuldades, como o nosso próprio Mestre e razão da nossa esperança disse. Jesus Cristo, ele nos mostra isso. Então, meus queridos, no nosso hoje, nós teremos problemas, nós teremos aflições, nós teremos dor da perda de entes queridos, como aconteceu muito aí no ano passado e ainda tem acontecido por conta da pandemia. Quantos de nós sofremos com enfermidades físicas, emocionais, depressão? Quantos de nós temos tantas angústias e mazelas que nos afetam? Mas nós não nos podemos deixar paralisar, absorvendo essa esperança abstrata de olhar para o amanhã e esquecer do hoje. Você e eu precisamos, assim como Jeremias, olhar para o amanhã, mas saber que esta esperança de um amanhã melhor, ela me impulsiona a caminhar hoje, a não ficar parado hoje, a não ficar estagnado hoje. Você não precisa e nem pode ficar assim. Jesus Cristo nos dá uma esperança que nos coloca em movimento. A esperança realista, ela nos coloca em movimento. E é esta esperança que eu quero e desejo e oro para que você e eu absorvamos todos os dias da nossa vida. Olhemos sim para um amanhã melhor que virá na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós temos sim dificuldades, temos angústias, temos problemas e precisamos lidar com isso, com esta esperança que nos dá o impulso que nós precisamos. Amanhã vai ser melhor. Então eu tenho forças para enfrentar as minhas lutas hoje. Eu tenho força para superar os meus desafios de hoje. Então, com base nesta esperança, eu não fico paralisado. Que esperança você tem desenvolvido na sua vida? Uma esperança abstrata, que olha para o amanhã e ignora o hoje? Se for essa, eu te convido a orar ao Senhor e pedir a Ele que mude isso no seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor que está conosco, pois Jesus Cristo, razão da nossa esperança, Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. E está na pessoa do Espírito Santo, que te dá que traz sempre a sua memória, assim como foi com Jeremias. Traz à sua memória que o amanhã poderá ser melhor, mas o hoje, ele precisa ser vivido. Então mova-se, meu irmão, mova-se, coloque-se em movimento, não se deixe paralisar, não desfrute de uma esperança abstrata, e sim de uma esperança realista, uma esperança que te impulsiona a caminhar, a se mover e a enfrentar as suas dificuldades no hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo e Deus possa estar com você todos os dias, colocando no seu coração esta esperança realista. Deus abençoe, meus irmãos.